Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia, agora aqui em São Paulo. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora no WhatsApp 973350038 e, claro, pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento os nossos convidados para análise dos assuntos de hoje. Inicialmente, o Procurador de Justiça aposentado, o doutor Ricardo Prado, presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Ricardo Prado, seja bem-vindo. Como estão as coisas? Tudo bem? Bom dia, Mauro, nossos ouvintes, aos colegas de bancada. É sempre um prazer poder estar aqui no programa para debater questões tão importantes para o nosso país. Muito obrigado. Dando sequência aqui à nossa apresentação, o doutor Daniel Lança, advogado. Doutor Daniel é mestre em Ciências Jurídico-Políticas, sócio da SG Compliance e Compliance Officer do Instituto Inhotim. Doutor Daniel, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos que nos acompanham. Também conosco a doutora Simone Henrique, advogada, pesquisadora, vice-presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Simone Henrique, tudo bem? Boa tarde, Mauro, boa tarde aos colegas de mesa, boa tarde a todos que nos prestigiam agora. É uma alegria estar aqui. Muito agradecida pelo convite. Nós que agradecemos, doutora Simone. E fechando aqui a nossa bancada, o doutor Hélio Osmo, é cardiologista, nutrólogo, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica. Seja bem-vindo, doutor Hélio. Como estão as coisas? Muito obrigado, boa tarde. É uma honra estar presente com um grupo de um bom nível como esse. Vai ser um prazer discutir os assuntos com os senhores. E são muitos assuntos. Vamos aqui ao nosso primeiro da nossa pauta de hoje. O presidente Jair Bolsonaro e seus filhos fizeram doações em dinheiro vivo para suas próprias campanhas entre os anos de 2008 e 2014. Reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada agora na terça-feira, mostra que as doações chegam a R$100 mil. O valor que, corrigido pela inflação, seria de 163 mil. A prática funcionava tanto por autodoação em dinheiro vivo, quanto por depósitos em espécie feitos por um familiar em favor de outro familiar. E, em alguns casos, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, assessores também faziam depósitos. Doutor Ricardo Prado, em que momento fazer transações com dinheiro vivo é crime? Até onde é lícito e até onde vira crime? A partir de onde vira crime? Seu microfone, doutor Ricardo. Na verdade, você não tem uma legislação que proíba exatamente as transações em dinheiro vivo, né? O que você tem é uma obrigação de comunicação dos órgãos de controle a respeito disso. Por quê? Porque pode estar havendo uma lavagem de dinheiro, né? O mais comum nos dias atuais é que você tenha, principalmente as grandes transações, que elas sejam contabilizadas, né, de uma forma mais transparente. Então, hoje você tem muita transação financeira que é meramente contábil, né? As transferências bancárias, depósitos bancários, essas coisas, hoje são transações onde você não tem a presença do dinheiro vivo, né? Mas você tem ainda em circulação, né, uma quantidade significativa de espécie, né, de dinheiro em moeda. E isso não proíbe que as pessoas façam comprar carro, comprar apartamento em dinheiro. Mas essas transações têm que ser obrigatoriamente comunicadas à autoridade monetária para que ela fiscalize a origem dos recursos, porque você pode ter o dinheiro com origem em tráfico de drogas, dinheiro com origem em terrorismo,
desvio de dinheiro público. Então, essas questões elas precisam ser investigadas e avaliadas. Bom, acompanho as suas ponderações no que tange a não vedação de circulação de dinheiro em espécie para atividades lícitas. E o financiamento de campanhas eleitorais é um incremento para a democracia. Então, incentivar candidaturas, desde que comunicadas, desde que fiscalizadas pelos órgãos de controle, pelos órgãos constitucionalmente competentes para tanto, nenhum problema. O que gera preocupação é a ocultação, a subestimação de determinadas quantias e alguns expedientes que não são os usuais. E mais ainda, quando estamos falando de campanhas eleitorais, nós estamos falando de um valor fonte de qualquer Estado que se diga democrático, que é o livre jogo, no melhor dos sentidos, esse livre jogo, de liberdades de expressão política, de liberdades de pensamento político, de alternância de poder. Financiamento eleitoral, na minha modesta visão, é pilar para a democracia consolidada. Quando as regras do jogo do financiamento eleitoral são muito precisas e conhecidas de todas as pessoas daquela devida democracia, nós podemos dizer há uma democracia, se não consolidada, em vias de consolidação, em vias de amadurecimento. São essas minhas primeiras impressões assim, sobre essa notícia. Doutor Daniel Lança, estamos em ano eleitoral, né? E assim, o tempo vai passando, eleições vão chegando e sempre, né, na esteira a questão de financiamento das campanhas, cada campanha surge e a gente vem com alguma dúvida em relação a financiamentos que poderiam não ter sido muito lícitos nas anteriores, e a gente precisa pensar em formas de resolver essa situação. Qual é a sua avaliação? Bom, concordo plenamente com você. Aliás, gostaria de dar boa tarde mais uma vez para os painelistas, para quem está também nos ouvindo. Dizer o seguinte, né? Combater a corrupção no Brasil, que é algo que todo mundo quer, de todos os espectros ideológicos políticos, da esquerda à direita. Eu não conheço nenhum político que abertamente se diz a favor da corrupção, né? Todos, em tese, são contra. Combater a corrupção ele também passa por instrumentos de fiscalização e de financiamentos de campanha. Então, se a gente quer começar a fechar essa torneira e acabar, ou pelo menos mitigar com esse mal tão terrível para o país, a gente precisa ficar muito atento às questões de financiamentos eleitorais. Porque o sistema, ele, como se diz aí, ele é bruto, né? Ou seja, ele começa nos financiamentos eleitorais, depois os políticos que se elegem com base em uma série de compromissos feitos durante as eleições, inclusive com dinheiro ilícito, com dinheiro de terceiros, com dinheiro sem comprovação certa, façam com que eles entrem compromissados com todo tipo de questão que não é exatamente democrática, que não é benéfica à população, e isso, obviamente, depois a conta chega, né? Quer dizer, esse cara vai ter que pagar aquilo que ele recebeu de alguma forma. É por isso que a legislação eleitoral sobre financiamento de campanha é tão dinâmica. Percebam que em 10 anos muita coisa mudou, né? Até pouco tempo atrás, empresas podiam doar para candidatos, a gente viu na Lava Jato, tanto que isso era problemático. E aí depois o STF vem e diz então que empresas não podem mais doar para candidatos e para partidos políticos, agora só pessoas físicas, limitadas a 10% do que elas receberam no ano anterior. E aí entra o grande problema que está sendo discutido, que é exatamente o dinheiro vivo, né? O dinheiro espécie, ele, a princípio, não traz nenhum problema, mas ele pode trazer um malefício que não conseguir explicar a sua origem, né? Dinheiro é dinheiro, ele pode vir ali, eventualmente, ali de uma pessoa que disse que aquele dinheiro estava guardado em casa, debaixo do colchão, mas isso pode ser, como o doutor disse, proveniente de tráfico de drogas, da própria corrupção, de terceiros que não querem se colocar de maneira transparente e dizer que é ele quem está doando. Ou seja, precisamos fechar esse cerco
exatamente para conseguir combater corrupção de uma maneira mais sistêmica no Brasil. Essa dificuldade do controle de identificação da origem do dinheiro vivo, do dinheiro em espécie, não é um problema só do Brasil, é um problema que todos os países enfrentam, né? Há necessidade de uma regulação muito maior, né? Uma regulação internacional, talvez. Sem dúvida. Não à toa, essa questão que está muito envolvida sobre lavagem de dinheiro, sei que a gente ainda vai falar bastante sobre isso hoje, ela sempre está vinculada a outros crimes tão graves quanto. Então, corrupção, né, vale lembrar quem nos ouve, quase sempre quando a gente escuta na televisão, fulano de tal está sendo investigado por corrupção e lavagem de dinheiro, né, por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E não à toa, os órgãos de controle precisam fechar muito cerco em relação à lavagem de dinheiro, porque é a forma como corruptos ou até terroristas, ou quer dizer, uma série de outras atividades criminosas fazem para tornar, ou para pelo menos dar a aparência da licitude daquele dinheiro, né? Vale lembrar para os ouvintes também, para finalizar essa minha fala, que nesse final de semana houve um grande escândalo em 5 dos principais bancos mundiais, de um grande escândalo de lavagem de dinheiro, né, de pessoas que, obviamente, ganharam aquele dinheiro de maneira ilícita e usavam grandes bancos para tentá-los lavar mesmo, né? Ou seja, torná-los a origem daquele dinheiro eventualmente lícita. Então, precisamos de muito cuidado, né? Sobretudo, entendendo que corrupção é um grande problema no Brasil. Vale lembrar que os brasileiros têm dito, né, que corrupção é um dos maiores problemas do Brasil, e o Brasil não vai bem em nenhuma dos índices, como o índice da Transparência Internacional, do IPC, o Índice de Percepção da Corrupção. O Brasil tem 106, posição 106 em 180 países, ou seja, a gente ainda está muito ruim no combate à corrupção no nosso país. Doutor Hélio, a sua impressão como cidadão sobre esse tema, o uso de dinheiro vivo para a sustentação de campanhas eleitorais, mais um ano de campanha eleitoral e a gente sempre discutindo como é que deve ser o financiamento e como é que deve ser esse tipo de controle. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos novamente. Do ponto de vista da saúde, nós vivemos as consequências da corrupção. Então, as pessoas precisam começar a correlacionar a corrupção com falta de saúde. Tá? Então, desde que foi implementado o SUS, que é um dos melhores programas de assistência à saúde que existe no mundo, esse foi um dos temas do meu MBA, eu comparo com os Estados Unidos, com a Europa, com outros grandes países, não há sistema melhor do que o SUS. O problema é que, no momento em que nasceu o SUS, até hoje, ele vive em constante inanição. E essa inanição é justificada por falta de dinheiro. Só que não faz sentido nós olharmos tanto o uso de dinheiro para campanhas eleitorais ou para outras finalidades e ver o SUS da maneira como ele evolui. Então, desde que foi implementado a correlação de saúde e corrupção, ela precisa ser avaliada e constantemente questionada, e o povo precisa entender que eleição com dinheiro significa um baixo nível de investimento na saúde. É isso. Muito bem, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é a gente do MPD que fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 em Santos, e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. O nosso próximo tema agora, 12h16, é o seguinte: mesmo com a pandemia da Covid-19, parte das convenções partidárias foi marcada por aglomerações e por atos de rua em clima de micareta. A maior parte dos casos aconteceu em cidades pequenas, onde as convenções são vistas como uma demonstração de força junto ao eleitorado. As aglomerações têm sido um dos principais focos de preocupação nas eleições e foram, inclusive, um dos motivos centrais que levaram o TSE a adiar as eleições de 7 de outubro para 15 de novembro.
Vamos pegar aqui pelo aspecto sanitário, e eu vou com você, doutor Hélio, em relação a essa questão. Aglomeração, seja em ambientes fechados, nas convenções, ou seja, nas ruas, nessa espécie de micareta que as coisas estão se transformando. Tem um caso aqui, Sirinhaém, cidade pernambucana, a 76 quilômetros do Recife. Lá o prefeito Franz Hacker, ele participou da convenção do candidato à sucessão dele e depois saiu em seguida pelas ruas com a multidão e até pegou uma máscara que estava no rosto de uma das pessoas lá da multidão e vestiu para tirar uma foto. Normalmente a gente diria sem comentários, né? Mas vamos ter que comentar isso. Ok, realmente você já disse, né, que a Covid está aí, as vacinas elas estão em pesquisa e não há ainda uma previsão de quando elas vão chegar. Então, aglomerações, a falta de uso de máscara, a falta de obediência da higiene necessária para nos protegermos é extremamente perigoso. Tá? Só que, novamente, né, movem muitos interesses, reuniões são marcadas, as pessoas são convidadas. Quando houve a abertura dos bares, as pessoas foram para os bares, não se preocuparam muito com a proximidade, e por outro lado, existe uma preocupação de que as escolas não devem ser abertas, né? Então, o ser humano é isso, o ser humano ele prioriza assuntos e são influenciados pela mídia e pelos políticos. E, infelizmente, isso aconteceu no Brasil e nós pagamos caro por isso. Os políticos, eles, em vez de priorizarem o combate à pandemia, eles priorizaram reuniões, priorizaram as eleições, priorizaram os interesses, e enfim, isso é a consequência, nós vimos aqui. Hoje mesmo eu vi uma análise do que aconteceu em Manaus. Manaus foi uma cidade no mundo que menos obedeceu as determinações de proteção da pandemia, e simplesmente hoje nós temos 60% circulação, de modo que era como se nada tivesse acontecido. E Manaus é a cidade que, no mundo que mais sofreu em relação à pandemia. Isso é Brasil, né? Influência de políticos que têm mais interesse nas eleições do que no combate na pandemia. Doutor Ricardo Prado, pois é, o TSE transferiu as eleições de 7 de outubro para 15 de novembro e a preocupação, de fato, era a pandemia, porém, não foi definido uma orientação, né, o que poderia ocorrer em relação aos atos de rua nesse momento de crise sanitária. Faltou esse ponto para ser tratado, quer dizer, de que adianta adiar as eleições se durante a campanha, durante as convenções, não havia uma orientação a respeito? Eu acho que nós estamos pagando um pouco a inexperiência, Mauro, né? Você tem uma situação que a sociedade não está muito acostumada a viver, né? Quer dizer, nós já tivemos lá a gripe espanhola, etc., mas as pessoas, na verdade, já não estão mais aqui com a gente, né? Quer dizer, as pessoas que estão vivas hoje não passaram aquele período. Então, há uma dificuldade toda de como lidar com essa situação. Inicialmente, você tinha a ideia de que a restrição da liberdade ela seria temporária para que você tivesse uma regulagem melhor com relação a medicamentos, os médicos pudessem estudar melhor a epidemia, entendeu? Testar remédios, entendeu? Né? E que depois você iria liberar novamente a circulação das pessoas. E essa liberação tem sido feita de forma gradativa, o isolamento está sendo necessário por mais tempo do que se imaginava. Isso tem uma série de implicações, inclusive na economia, na arrecadação do Estado, na própria questão psicológica das pessoas, entendeu? Né? Quer dizer, você vai ficando
muito tempo dentro de casa, etc. e tal, o astral das pessoas vai piorando. Quer dizer, isso tem consequências complexas, na verdade, né? Então você tem o quê? E você tem a disputa política ainda para complicar mais ainda a coisa, né? Quer dizer, você tem uma parte dos líderes dizendo, né, ó, fica em casa, se proteja, etc. E você tem outros indo para a rua e querendo fazer aglomeração e etc. e tal, entendeu? Né? Então, isso realmente gera um problema. O TSE vai regulamentar a questão do dia de votação, né? Você pode ter certeza que nos dias de votação, etc., vai haver um protocolo que a Justiça Eleitoral vai cumprir, entendeu? Agora, as convenções partidárias está por conta dos partidos, entendeu? Né? Então, cada um você vai ter uma solução diferente. Agora, Simone, eu acho que ainda a gente vai ver muita coisa acontecendo. Por exemplo, material panfletário, né? Daqui para frente, no dia da própria eleição, os santinhos, tudo isso passando de mão em mão, né? Isso tudo precisa ser visto, né? Mauro, amigos da mesa, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, olha, eu vou correr o risco de cair no clichê, mas eu vou cair. O que muitas vezes nos falta para enfrentarmos essa guerra desconhecida, porque é disso que estamos falando, é uma guerra desconhecida. Ela é sanitária, ela é humanitária, ela é política, ela é econômica, ela é globalizada, ela é sistêmica. Não sabemos quando ela se encerrará e também não sabemos o estado da humanidade quando esse fim finalmente nos arrebatar. O bom senso falta, a racionalidade, uma vez que eu me socorro da fala do Dr. Hélio, profissional médico, tratando do valor da saúde e da escolha que fizemos num sistema único de saúde. O sistema único de saúde brasileiro que já vinha muito combalido, muito enfraquecido, não resistiu a uma pandemia. Se os sistemas de saúde de países e democracias mais estruturados do que o nosso sofreram grandes baques, quanto mais uma democracia como a nossa, já combalida, e de um sistema de saúde não democratizado, não ampliado, que não recebia os aportes necessários, não apenas aportes financeiros, aportes também de suporte aos profissionais de saúde. Nessa pandemia, nós verificamos os profissionais de saúde de linha de frente abalados no seu plano psicológico, no seu plano emocional, como muito bem o doutor Ricardo realçou. As pessoas que desenvolvem outras atividades, aí nessa pandemia eu descobri que a minha atividade não era essencial, uma vez que eu sou uma privilegiada que posso realizar todas as minhas atividades laborais na segurança da minha casa, porque eu tenho acesso à internet, eu tenho uma boa conexão, eu tenho uma rede de apoio, mas mais uma vez eu posso dizer, eu sou uma privilegiada até para verificar esse anúncio de campanha eleitoral tradicional como algo assustador, que foge à racionalidade, e que eu quero crer que a sociedade brasileira vai rechaçar. Olha, não quero aglomeração, mesmo sendo uma cultora da democracia, do debate, não, vamos debater assim, nas telinhas do Zoom, por segurança, por bom senso? Doutor Daniel, a doutora Simone apelou para o bom senso. Está faltando o bom senso? Sem dúvida. Aliás, isso é um perigo gigantesco que nós temos como cidadãos, porque a gente está falando dos líderes do país, né? Ou seja, das pessoas que têm que ser as primeiras a dar o exemplo, a cumprir as regras. É muito triste ver isso, né? O que está acontecendo na pandemia, começar do nosso presidente, né? Ou seja, quando ele não usa a máscara, né, num lugar onde tem que usar a máscara, ele mesmo promove aglomerações, ou seja, que tipo de exemplo ele está dando para o país, e aí, infelizmente, acaba que, quer dizer, ele é um exemplo para muita gente, para os próprios políticos. Então,
É uma lástima o que está acontecendo no Brasil. Faltam estadistas, faltam pessoas que né, não só cumprem as leis, até porque, sobretudo quando a gente fala do presidente da República, a gente está falando da pessoa que, segundo a palavra inglesa, né, enforcement da lei, ele é a pessoa que faz cumprir a lei. Como você vai fazer cumprir a lei se você não está cumprindo a lei? Essa é uma boa pergunta para nós brasileiros nos perguntarmos. Agora, esse fato aqui lá do prefeito de Sirinhaém, saiu no meio da multidão, pegou a máscara de um cidadão ali e botou no próprio rosto para fazer a foto. Esse é o suprassumo é difícil comentar. O suprassumo da falta de bom senso, né? Pois é, tá achando que tá fazendo uma boa coisa, na verdade, ele, quer dizer, né, ele, do ponto de vista médico, era melhor se ele ficasse sem máscara do que pegar a máscara do colega, né? Mas o que valia ali era a foto com a máscara, né? Esse é o ponto. Bom, vamos lá, seguindo com mais um assunto aqui para a nossa análise. Os proprietários de farmácias têm notado algumas mudanças no comportamento dos clientes durante a pandemia. Muitos deles agora preferem receber medicamentos em casa ou comprar perto de suas residências. Os produtos mais procurados também mudaram. Itens que antes eram consumidos na pré-pandemia apresentaram queda nas vendas, enquanto a busca por suplementos e vitaminas, por exemplo, aumentou de maneira considerável. Apesar do vai-vem dos costumes, o negócio registrou um crescimento de cerca de 35% no período. Doutor Hélio, esse dado último aqui, aumento de 35% no período, quer dizer o seguinte, estamos olhando mais para a doença do que para a saúde, não é verdade? Sim, exatamente. A pessoa tem uma maior conscientização, ele teve um receio muito grande de ficar doente e houve uma busca, principalmente dos medicamentos que são livres de prescrição, buscando principalmente vitaminas ou substâncias que melhorem a imunidade e medicamentos. Por outro lado, houve queda em outros segmentos, né, como no caso os dermocosméticos. As pessoas não estão usando cosméticos, né? Praticamente são pessoas que, durante o período, agora provavelmente vai mudar. Medicamentos de uso crônico, eles também diminuíram, o que é uma coisa preocupante, né? Porque as pessoas estão diminuindo a aderência ao uso crônico de medicamentos, e são medicamentos que são oferecidos na farmácia popular. Ao passo que outros medicamentos houve dificuldade para as pessoas conseguirem comprar, como antibióticos ou medicamentos controlados, por essa questão do paciente ter medo de ir no consultório médico, e a telemedicina ainda é uma coisa que está no início. Onde houve muita queda também de consumo de medicamentos foi dentro dos hospitais, né? Porque as pessoas não foram, as cirurgias praticamente pararam, então, cirurgias eletivas, principalmente, né? A cirurgia plástica, as cirurgias que poderiam ser adiadas. Então, houve uma queda no consumo muito grande de medicamentos em hospitais ditos privados, não nos hospitais públicos. Mas, de uma maneira geral, houve uma mudança no mercado e isso reflete a questão da preocupação com a pandemia. Agora, é interessante dizer que a questão do uso da máscara, muitas pessoas criticam o uso da máscara, mas o número de pessoas que ficaram gripadas ou resfriadas caiu de uma forma assim assustadora, bom sentido, né? Então, o consumo de medicamentos para o tratamento de gripe teve uma redução muito grande em função disso e também porque as crianças não foram para a escola, então não ficaram doentes. Então, medicamentos de uso pediátrico também teve uma queda. Agora, os medicamentos, como eu disse no início, de procura espontânea, sim, houve um crescimento muito grande em busca de melhora da imunidade, principalmente. Doutor Hélio, ainda está difícil a compra de cloroquina pelos pacientes que precisam desse medicamento para as doenças para as quais essa substância é indicada? Ivermectina ainda está difícil porque houve uma correria e aí passou a ser obrigatória a receita para a compra desses medicamentos. Sim, houve a obrigatoriedade da receita, isso foi
uma boa medida, porque foi uma febre, né? O que aconteceu das pessoas quererem tomar cloroquina e ivermectina sem a correta indicação, que prejudicou, no caso da cloroquina, pessoas com doenças reumáticas, ou tiveram dificuldade para encontrar o produto, embora tivessem a receita. Mas agora, esses medicamentos, como eu disse, foi uma febre, né? Foi uma busca desenfreada no início, mas hoje, cada vez mais, eles são considerados medicamentos sem eficiência no tratamento dessa doença, de maneira que é difícil ver um médico receitar esse medicamento para quem tem a Covid, e assim, isso daqui é uma coisa que realmente vai se resolver em pouco tempo. Este é o programa Gente que Fala. Você acompanha a edição de quinta-feira em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 12h33 agora. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Mais um assunto por aqui. A Câmara dos Deputados instalou na terça-feira uma comissão de juristas para reformar a lei de lavagem de dinheiro. A comissão tem 19 integrantes, entre magistrados, membros do Ministério Público e advogados, e será subdividida em 16 comissões temáticas. O grupo pretende discutir temas que a comunidade jurídica entende estarem desatualizados, como as relações entre lavagem e Caixa 2 eleitoral, transações digitais de moedas virtuais e prazos prescricionais. De acordo com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que é o coordenador do grupo, a lavagem de dinheiro movimenta 6 bilhões de reais por ano no Brasil. Doutor Daniel, chamou atenção, fazendo uma pesquisa aqui sobre essa notícia, nos diversos veículos de comunicação aqui, e a manchete principal que eu encontrei diz no sentido de que a Câmara abre um debate que pode afrouxar a lei de lavagem de dinheiro. Afrouxar a lei de lavagem de dinheiro. Vários veículos estão com esse olhar em relação a esse fato. Nós temos aqui nessa comissão de 19 integrantes, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, enfim, o que poderia levar a esse entendimento de que poderia haver um afrouxamento na lei da lavagem de dinheiro? Faltam atores nessa comissão? Bom, me parece, Mauro, que a comissão tem boas pessoas, né? E, como tudo, quer dizer, esse projeto de lei ainda vai passar por um ambiente democrático, vai passar por uma supervisão né, da própria população e quer dizer, o Brasil já entendeu que nós precisamos fechar o cerco contra a lavagem de dinheiro. O projeto me parece ser positivo. Talvez a imprensa tenha dito que esse projeto de lei pode afrouxar em relação a um ponto específico, que é a questão da prescrição. Né? Os advogados de defesa têm dito que é preciso repensar o momento em que começa a contar o prazo prescricional, ou seja, para quem está nos assistindo não é advogado, né? Durante quanto tempo aquele processo pode correr na justiça para que a pessoa eventualmente possa ser condenada, né? Os advogados de defesa querem um prazo prescricional a contar a partir de um determinado momento. Isso ganharia alguma coisa de tempo para alguém que está respondendo por um processo judicial de lavagem de dinheiro. Mas, tirando isso, pelo menos na minha rápida primeira leitura, o projeto é bom, né? Até porque, como a gente falou no primeiro momento, né, as dinâmicas da vida cotidiana elas mudam muito rápido. E hoje, né, os criminosos, as pessoas vinculadas a atos de corrupção, de tráfico de drogas, de financiamento ao terrorismo, em todo o mundo, eles usam hoje novos mecanismos para lavar dinheiro. Né? A gente precisa pensar nas transações digitais, precisamos pensar nas criptomoedas. Né? Então, a lei precisa, sim, ser reavaliada. Eu acho que isso é proveitoso e não tenho dúvida de que a questão prescricional vai ser melhor debatida. Eu confesso que eu não tenho ali a melhor opinião sobre alterar ou não o período de contagem inicial da prescrição, mas uma coisa é certa, né? É preciso melhorar a lei. Né? A gente não aceita retrocesso no combate à corrupção, inclusive nessa lei que é tão importante para o Brasil, da prevenção à lavagem de dinheiro.
Procurador Ricardo Prado, 19 integrantes nessa comissão, entre magistrados, pessoas do Ministério Público, procuradores, advogados. Falta mais gente nesse debate, nessa conversa sobre a reforma da lei de lavagem de dinheiro? Essa comissão vai apresentar um projeto inicial, né, Mauro? Depois você precisa debater, o Congresso precisa colocar o projeto em debate com a sociedade. O que me preocupa, às vezes, é a pressa que há, em determinados momentos, de você aprovar um determinado projeto de lei. E aí você suprime os debates. Quer dizer, o projeto de lei pula comissões, entendeu? Aí você cria uma comissão especial, já em vez de passar pelas comissões ordinárias, entendeu? Né? Nós já temos possibilidade de projeto de lei ser aprovado por comissões e não mais em plenário. Então, essas abreviações do processo legislativo é que eu vejo com certa preocupação. Eu acompanhei alguns projetos de lei que tiveram processamento perante o Congresso Nacional, e você percebe nitidamente que quando você tem um processo aberto, transparente, que permite a intervenção da sociedade, o projeto às vezes começa muito ruim e termina às vezes bem melhor, né? Quer dizer, quando você dá exatamente a possibilidade de diversos autores poderem mostrar os pontos que estão com problema. Agora, se você suprime isso, se você suprime o debate, se você acelera exageradamente a tramitação, aí o resultado final acaba complicado, acaba muitas vezes muito ruim. Então, o Congresso não precisa fazer tanta lei, ele precisa fazer boas leis, né? E boas leis exigem um debate amplo e uma meditação clara sobre os temas para você não ficar criando, na verdade, resultados completamente opostos daquilo que se imaginava. E um dos problemas, não é, procurador Ricardo Prado, em relação à comissão especial é justamente a abreviação do debate, né? É o pular etapas, né? E aí é que fica prejudicado o debate. Exatamente, Mauro, entendeu? Essa história que está se virando comum no Congresso, entendeu? De você fazer comissões especiais em vez de ter o processamento normal do projeto legislativo é que está causando muito problema. A comissão especial elabora um projeto de lei que depois deve passar por comissões temáticas, né, quando parece que deveria ser o contrário, né? Já a apresentação do projeto de lei para tramitar nas comissões temáticas, nas comissões normais, né? E depois promover os debates, audiências públicas e tudo mais, não é verdade? Bom, doutora Simone, sua avaliação, sua observação sobre esse tema. Bom, eu vou dividir uma notícia boa quando eu tive notícia dessa comissão de estudos acerca do anteprojeto que revisita a lei de lavagem de dinheiro. A presença de uma autoridade, pelo menos na minha concepção, na matéria, que é a professora doutora Heloísa Estelita, titular de Direito Penal da Escola de Direito da GV, aqui em São Paulo. Ela trata muito bem do tema, ela é líder de um grupo de pesquisa muito prestigiado em torno de lavagem de dinheiro, e aí me aproveitando um pouquinho da fala do Dr. Daniel, tratando de criptomoedas, novas formas de pagamento, meios eletrônicos de pagamento, melhor dizendo. E eu, tendo a notícia de uma pesquisadora, de um pesquisador de relevância, com uma produção extensa sobre um tema tão delicado e tão específico no nosso Congresso, para mim é uma notícia boa. No meio de todas essas notícias tão complexas que vivemos, nós precisamos ter a percepção que as casas parlamentares são um reflexo da nossa sociedade. É muito múltipla, muito plural, muito diversa, ainda bem. Mas para esses temas muito específicos, para temas que demandam mais ponderação, mais debate, como muito bem observado pelo Dr. Ricardo, há necessidade de um olhar de especialistas, e um olhar de especialista desapaixonado.
uma vez que os debates, as inquietações precisam estar na casa do parlamento. Eu até vou além. O conflito precisa estar no parlamento. E conflito, tecnicamente, é a melhor coisa, porque o conflito é de ideias. O problema é o confronto entre as pessoas. O que, lamentavelmente, eu verifico, não só no Brasil, mas no mundo, o afastamento do conflito e o acirramento do confronto pessoal, do confronto das subjetividades, do confronto polarizado. Conflito é maravilhoso. Nós aqui estamos todos conflitados, porque estamos encontrando ideias. E nem todas as nossas ideias estão em consonância. Isso é maravilhoso. Mas não há confronto entre nós. O ambiente é muito amigável, aliás. Quero mais uma vez agradecer aqui de público o convite. É um ambiente muito amigável, muito caloroso, muito tranquilo, democrático, civilizado. Não há confronto, há conflito. Mas para que esse conflito exista, precisamos privilegiar esse momento plural de ideias e nos espaços adequados e, como muito bem o doutor Ricardo salientou, com o tempo devido. Pessoal, mais um Muito tema aqui para a Mauro. nossa análise, nesta edição de quinta-feira do programa Gente que Fala, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Após 6 meses de sessões remotas, os senadores voltaram a se reunir fisicamente no plenário nesta semana. E entre os assuntos, cobranças pela tramitação de pedidos de impeachment feitos contra ministros do Supremo, o fim do voto secreto nas votações da Casa e a vedação à reeleição do presidente do Senado. A fala mais clara contra a possibilidade de reeleição de Davi Alcolumbre foi do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O senador afirmou que o texto da Constituição, referendado pelo regimento interno da Casa, não abre possibilidade de interpretação favorável à reeleição. A manchete dessa nota aqui na imprensa, pessoal, o senador critica a reeleição e diz que parecer da PGR foi carinhoso. O senador Alessandro Vieira, no caso aqui, e quando ele diz que parecer da PGR foi carinhoso, ele está se referindo também não só da parecer da PGR, mas da Advocacia Geral da União, e esses pareceres disseram que a decisão cabe às casas legislativas em relação à reeleição dos seus presidentes. Procurador Ricardo Prado, qual o risco de uma mudança na Constituição para permitir a reeleição dos presidentes das duas casas, Senado e Câmara dos Deputados? A reeleição é um instituto complicado, né? Para a democracia, ela costuma fazer um estrago significativo, né? Porque as pessoas acabam querendo se perpetuar no poder, né? O poder tem um elemento que parece que é inebriante nas pessoas que o atingem. E uma vez que estão no local, eles não querem sair. Então, o próprio ex-presidente Fernando Henrique, que para quem a Constituição foi mudada para que ele pudesse ser reeleito, né, porque a Constituição original não permitia a reeleição, né, esse debate foi um debate caloroso na época da Constituinte, e a Constituição originalmente não permitia a reeleição, inclusive para presidente, para governador, né? E a emenda foi feita quando o Fernando Henrique era presidente da República. Mas foi feita para a presidência da República, né? Ela não abrangeu a possibilidade de reeleição para as mesas do Congresso Nacional. Tá? Depois nós tivemos uma segunda questão com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? Que teve um mandato tampão e aí depois já fizeram um elástico aí, na verdade, para ele poder ser candidato novamente e assumir a presidência da Câmara. E agora nós vamos à presidência do Senado também com a mesma pretensão. Quer dizer, você vê que uma vez que você... É aquela história, né? Você permite para um, aí o outro quer, o outro também quer. Você permite uma vez, aí querem duas, aí querem três. Né? Então, a política tem muitos cargos, né, à disposição. A possibilidade do indivíduo ser senador, depois ser candidato a presidente, depois ser candidato a governador, entendeu, né? Então, não há necessidade de você ter a reeleição para o mesmo cargo, entendeu? Né?
E no caso do Congresso, aí, da presidência das mesas, isso realmente está no texto da Constituição. Então, você precisa fazer uma ginástica que é incabível para você conseguir chegar onde a presidência do Senado está querendo. Doutor Daniel Lança, nesse sentido, nesse raciocínio do procurador Ricardo Prado, que abre para um, o outro também quer, o grande risco em relação ao que acho que se pode chamar efeito cascata, em relação aos estados, presidentes e aos municípios, presidentes de assembleia, os presidentes de câmaras municipais também vão querer. E aí é uma necessidade, talvez, de mudança até das constituições estaduais, para que isso seja permitido nas outras casas parlamentares legislativas, não é? Claro, isso abre um precedente muito ruim, né? Eu concordo plenamente com o doutor Ricardo. A democracia ela precisa se fortalecer nesse momento. Vale lembrar, né, quando Montesquieu pensou na tripartição do poder, dos poderes, né, das funções dos poderes, ele pensava exatamente nisso, ou seja, se o poder enebria né, enebria o poder executivo, né, o judiciário, o legislativo, podem, de alguma maneira, trazer freios e contrapesos, né, para que a relação seja harmoniosa e interdependente. O que está acontecendo não é necessariamente isso. Isso não é novo, né, não é novo, nem acontece só no Brasil, isso é um efeito das relações de poder. Quer dizer, a gente devia confiar num documento, que é a Constituição, que estabelece aquelas regras. E quando as pessoas, então, querem mudar a Constituição a seu bel prazer para atender a esses interesses, a gente começa a ficar preocupado, né? Agora, vale lembrar que o poder emana do povo, como disse na Constituição. E a gente precisa ficar atento, né? Por isso que nós estamos aqui conversando, né? A população não pode aceitar essas pequenas brechas, né? Essas pequenas concessões na Constituição para resolver problemas pontuais e trazer depois né, toda essa repercussão que pode ser realizada em efeito cascata. No final das contas, a gente conta muito com o fortalecimento da democracia, com o fortalecimento da sociedade civil organizada para se manifestar, até porque, de novo, né, o poder emana do povo, e quando o povo sai para as ruas, ele levanta a sua voz. E vale lembrar que, nesse momento de pandemia, levantar a voz não é ir para as ruas, né? Tuitar, colocar na internet, deixar sua opinião, né? Mandar e-mail para os congressistas, mandar e-mail como forma de fazer pressão política. Isso traz muito mais efeito do que as pessoas imaginam. Então, estamos atentos, cidadãos, e vamos torcer para que isso não aconteça. Pessoal, vamos para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade aqui para vocês. Temos perguntas para todos. Eu vou começar aqui com o doutor Hélio. A Márcia Trindade, nossa audiência no Facebook. Obrigado, Márcia, por acompanhar e pelo envio aqui da pergunta. Ela quer saber o seguinte, doutor Hélio, sua opinião sobre o acordo anunciado hoje pelo governo da Rússia e pela farmacêutica russa, acho que é Shemha, eu não sei se a pronúncia está correta, para fornecer a 17 países, inclusive o Brasil, um remédio antiviral contra a Covid-19. São todas essas notícias que surgem com propostas de medicamentos para a Covid, elas precisam, antes de serem oferecidas para governadores ou governos específicos, elas precisam estar muito bem embasadas cientificamente. Então, é muito comum nós vermos políticos anunciarem na televisão acordos, tal medicamento ou tal vacina vai estar disponível em tal data. A gente espera que os dados científicos eles sejam mais convincentes, né? Então, ficamos muito céticos, né, com uma notícia dessa, principalmente de países como a Rússia ou a China, em que não são transparentes na divulgação de seus dados, né? A própria vacina russa ou a vacina chinesa, nós temos a necessidade, a necessidade de ter mais abertura nos dados para a gente entender melhor em que ponto está o desenvolvimento desses medicamentos ou vacinas, antes que a gente possa poder fazer uma recomendação mais segura.
Eu creio que a pronúncia correta aqui é Kimhar, talvez, né? De chemical, né? Confesso que realmente eu não conheço a pronúncia, mas vamos em frente aqui. O Jonas Couto pergunta para o doutor Ricardo, ele está com a gente no Instagram, como qualificar as responsabilidades de um governo nas consequências de uma pandemia? Aí é complicado. Você tem um aspecto político, né, que isso cabe ao eleitor nas eleições, né, fazer a avaliação do comportamento do seu governo. E você tem também, sim, consequências jurídicas, né, um aspecto jurídico que você também pode ter. Nós temos hoje não apenas os julgamentos perante a Suprema Corte, mas você tem, inclusive, cortes internacionais hoje que podem ser acionadas para avaliação de casos mais graves, né? Mas isso sempre começa, normalmente, por um julgamento político da população, né? Eu acho que... Mas os dois aspectos são perfeitamente possíveis. Guilherme Ortega, com a gente no Instagram. Obrigado, Guilherme. Ele pergunta para a Simone, doutora Simone, sua opinião. Que tipo de medidas poderiam ser adotadas na educação escolar para combater o racismo já na infância? Pergunta do Guilherme Ortega. Muito agradecida pela pergunta, Guilherme Ortega. Eu vou me socorrer da Constituição de 88, que coloca como seu valor-fonte a dignidade da pessoa humana. Logo, promover equidade racial é compromisso da nossa civilização, desde 88. E pensando nessa implementação, nós temos o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que trata da veiculação, melhor dizendo, da obrigatoriedade do ensino da história e cultura, tanto da África quanto da história e cultura afro-brasileiras, em todo o nosso sistema regular de educação. Basta o simples cumprimento da lei, artigo 26A da LDB. Nós somos pródigos em boas leis, mas leis não mudam cultura. Nós precisamos mudar cultura. Essa história de lei que pega e lei que não pega já vem de há muito. Óbvio que a pandemia só trouxe coisas ruins, e eu me solidarizo com todas as famílias que tiveram grandes perdas nesse período, mas eu vislumbro um grande momento de oportunidade, uma vez que o racismo, lamentavelmente, já existia, é que agora ele é filmado, postado, compartilhado. Pessoal, pergunta agora do Jaime do Jardim Bonfilholi, do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nosso ouvinte de absolutamente todas as edições do programa Gente que Fala. Novamente para o doutor Ricardo Prado, procurador, ele quer saber quais seriam as consequências jurídicas ou policiais para alguém que não é mais réu primário. Bem objetivamente, doutor. Você tem, normalmente, um agravamento da pena para a pessoa que é reincidente, e você tem também uma forma de cumprimento da pena que é mais rígida, que é mais dura, né? Então, muitos benefícios que a legislação penal prevê para o criminoso primário, para quem está sendo condenado pela primeira vez, que permitem, muitas vezes, cumprimento de pena em liberdade, prestação de serviço à comunidade, no local de pena de reclusão, eles deixam de ser, muitas vezes, permitidos se o criminoso é reincidente. Embora, hoje, nós trabalhamos já com dois conceitos de reincidência, não só a reincidência geral, mas também reincidência específica no mesmo crime. Tá? Então, alguns benefícios, às vezes, é permitido para o reincidente comum, não é permitido para o reincidente específico. Tá? Doutor Daniel Lança, a Gabriela Cunha da Lapa quer saber o seguinte: a pandemia gerou novas obrigações para o setor de compliance das empresas? Sem dúvida. Sobretudo, grandes novos desafios, né? Você tem pessoas trabalhando em casa, novos tipos de fraudes que estão acontecendo nas empresas, outros tipos de assédio, né? As áreas de compliance estão precisando se reinventar, e existem aí uma série de novas
de novas diretrizes sendo discutidas que ainda estão sendo implementadas, né? Acho que nós vamos precisar sair um pouco, né, depois que a pandemia acabar, olhar para trás pela dinamicidade da vida e de tudo que está acontecendo para conseguir entender exatamente, mas obviamente está mudando, como a vida de todo mundo em todas as áreas está mudando, né? Doutor Daniel, você está com a palavra, a gente já vai para o encerramento. 5 segundos para a sua despedida, por favor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e todos os painelistas, colegas. Muito bom aprender com vocês. Doutora Simone Henrique, 5 segundos. Muito agradecida pela oportunidade. Por favor, conheçam o trabalho da nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB. A OAB, que é a única instituição respeitadíssima na sociedade brasileira que trata desse tema, que é o direito à verdade, à justiça e à reparação racial no Brasil. Muito grata pelo convite, muito grata aos companheiros de mesa. Doutor Hélio Osmo, 5 segundos para o seu encerramento. Muito obrigado pela oportunidade de estar presente aqui com os ilustres colegas. Obrigado ao programa Gente que Fala. Foi um prazer conversar com vocês e aprender bastante nessa hora de conversa. Doutor Ricardo Prado. Queria agradecer também aos nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanharam durante o programa, agradecer aos colegas que estão presentes aqui na bancada, a produção do programa, você, Mauro, ao Fausto e todos aqueles que contribuíram para que isso fosse possível. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, hoje em parceria com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, os nossos 4 doutores aqui que analisaram os assuntos do dia, doutor Ricardo Prado, Daniel Lança, Simone Henrique e Hélio Osmo. Olha, minha gente, na mesa de som o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até amanhã.